gente! Tudo bem? Então, eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 3 do PET volume 3 do nono ano. Mas, gente, vou comentar um pouquinho do conteúdo com vocês antes da gente fazer os exercícios. Sabe qual é a minha sugestão? Assistam o que eu fizer de comentário da matéria, pausem o vídeo, tentem fazer os exercícios e depois joguem as dúvidas pra mim. Acabou de fazer os exercícios? Tira a pausa do vídeo, volta a assistir, confira se você fez como eu fiz. Ficou com dúvida ou não entendeu? Coloca nos comentários. Fechado? Tudo bem. Gente, matéria que eu amo! Trigonometria no triângulo retângulo é tudo de bom. Então, ele fala pra gente que ele cita, né, que os primeiros estudos da trigonometria foram aplicados na astronomia para calcular distâncias e alturas inacessíveis. Mas no triângulo retângulo a gente tem algumas razões trigonométricas aí que são conhecidas. No nono ano vocês têm uma noção dessas razões dentro do triângulo retângulo, mas estudar trigonometria a fundo mesmo fica a nível médio, beleza? E aí, a gente já sabe que o triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus. E o que a gente precisa saber na trigonometria? Identificar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, quem é a hipotenusa. Por quê? O seno do ângulo alfa é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa. Quem é que está oposto para o alfa? Aquele que está de frente para o ângulo alfa. Então, quem está de frente para o alfa aqui, ó, é o B. Então, é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Hipotenusa é sempre o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa aqui é o nosso A. Então, ficou B sobre A. O cosseno do alfa é o cateto adjacente. Eu sempre tentei pensar assim, adjacente, adjunto, junto. É o cateto que está junto do ângulo. É aquele cateto que junto com a hipotenusa forma o ângulo. Então, o alfa está aqui, a gente tem a hipotenusa. Esse cateto aqui do AB é o cateto adjacente ao alfa. E a tangente do ângulo alfa vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quer ver uma coisa legal? Vamos pensar no beta. Cateto oposto a beta é quem? O C. A hipotenusa do triângulo não deixou de ser A. O cosseno do beta é o cateto adjacente a beta, que é quem? O B. E a hipotenusa continua sendo A. E a tangente do beta é o cateto oposto, que é o C, sobre o adjacente, que é o B. Olhem essas razões aqui e olhem essas aqui. O seno do beta é o mesmo cosseno do alfa. O cosseno do beta é o seno do alfa. E a tangente é o inverso. Isso acontece quando os ângulos são complementares, ou seja, quando a soma dos dois ângulos é igual a 90 graus. E no triângulo retângulo isso acontece com alfa e com beta, porque alfa mais beta dá 90. Por quê? Porque se a gente somar os três ângulos tem que dar 180. O triângulo já tem um de 90, então os outros dois precisam valer 90 também, tá? Juntos, né? E aí ele traz pra gente a tabelinha aqui dos ângulos notáveis e suas razões trigonométricas, que são os ângulos de 30, 45 e 60. São ângulos que é legal a gente conhecer, né, o seno, cosseno e a tangente dele. E a tabelinha, gente, eu não vou fazer essa tabelinha aqui com vocês aqui. Eu não gosto de gravar em decimal não, eu acho que é pior. Então eu faço assim, ó, 30, 45 e 60. E aí aqui eu coloco o seno, cosseno e a tangente. E quando eu aprendi isso, eu aprendi assim. Você vem 1, 2, 3, sobre 2, sobre 2, sobre 2. E volta tirando a raiz. Ah, mas por que eu não coloquei raiz no 1? Porque raiz de 1 é 1. E para o cosseno, você vai ao contrário. 3, 2, 1, sobre 2, sobre 2, sobre 2. E volta tirando a raiz. E a tangente? A tangente foge um pouquinho à regra, ela é um pouco diferente. Vai ser raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Porque a tangente, além de ser o cateto oposto sobre o adjacente, é esse dividido por esse. Então aqui, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dá 1. E esse aqui dá raiz de 3. Aqui, racionalizando, a gente chega em raiz de 3 sobre 3. Então eu prefiro gravar assim. Esses ângulos a gente, né, pode ser cobrado que a gente decore. Os outros é impossível decorar.
tá? Eu sou professora há anos, não decorei, nem vocês vão conseguir decorar. Então, se vocês tiverem que trabalhar com algum outro, o exercício vai fornecer para vocês o valor do seno, do cosseno ou da tangente deles. Ou ele vai fornecer uma tabelinha no livro, ou igual aqui no PET ele traz uma tabelinha para vocês, para a gente poder trabalhar com essas razões sem precisar de decorar, tá? Bom, então vamos fazer a questão 1. Observe o triângulo retângulo ABC mostrado na figura abaixo e responda as seguintes questões. Letra A, qual é a medida da hipotenusa do triângulo? Gente, eu não tenho medida dos ângulos, então eu já não começo com matéria nova. Eu tenho dois lados, eu vou usar o teorema de Pitágoras, né? Então, o teorema de Pitágoras fala para mim que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é o que eu quero saber, o meu B pode ser o 30, tanto faz, e o meu C o 40 ou vice-versa. Então, meu A ao quadrado seria 900, que é 30 vezes 30, mais 1.600, que é 40 vezes 40. 30 vezes 30 não é 60, hein? 900 mais 1.600 são 2.500. Então, meu A vale raiz quadrada de 2.500. Gente, para achar raiz quadrada de 2.500, eu penso assim, raiz de 25 e raiz de 100. Raiz de 100 é 10, a raiz de 25 é 5, então eu coloco 50. Só esqueço os zeros do 2.500, então a raiz de 25, ó, raiz de 2.500 é igual a raiz de 25 vezes a raiz de 100. E aí a raiz de 25 é 5 e a raiz de 100 é 10. Então 50 vezes 10, tá? Então, nós acabamos de descobrir a medida da hipotenusa desse triângulo. A gente descobriu que ela vale 50 centímetros. E aí ele pergunta assim, qual a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa? O cateto adjacente é aquele que está junto do ângulo alfa. O ângulo alfa está aqui, o A é a hipotenusa, então o cateto adjacente a alfa é o 40. Qual é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa? O oposto é o que está de frente para o alfa. Ele vai medir 30. Letra D. Qual é a medida do cateto adjacente ao beta? O beta tá aqui. Quem tá junto dele, ó? A hipotenusa e o adjacente. Quanto mede o adjacente? 30. Qual é a medida do cateto oposto a beta? O oposto a beta é quem tá de frente pro beta. Quem tá de frente pro beta? O cateto que mede 40. Letra F. Represente na figura a altura H desse triângulo. Qual é a medida da altura do triângulo? Gente, a altura H tá aqui, ó. Eu vou pontilhar ela aqui, mas é mais ou menos isso aqui. Tá? Então, aqui a gente teria a altura H. Aí, para achar a altura, lembra das relações métricas no triângulo? O que a gente tem? A vezes H é igual a B, vezes C. Então, o A vale 50, o H a gente não sabe, o B vale 30 e o C vale 40. Então, a gente tem aqui 50H igual a 1.200. Então, quem vai ser o meu H? O meu H é 1.200 dividido por 50. Vou cortar os zeros para ficar mais fácil, vou fazer 120 por 5. Isso aqui vai dar 24. Então, H vale 24 centímetros. E aí, na letra G, ele pergunta qual é a medida da área desse triângulo. E eu queria fazer uma observação. A gente viu, né, que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, a gente faria que quem é a base? A hipotenusa, que seria o 50, vezes a altura, que é 24, dividido por 2. Se a gente... Vou simplificar para ficar mais fácil. Vou dividir o 24 por 2, vou fazer 50 vezes 12. Isso aqui vai dar 600. Eu já achei o que ele queria. Opa! Eu já achei o que ele queria. Mas tem um detalhe, o triângulo ele tem 3 alturas, uma relativa a cada lado dele, uma relativa a cada lado dele. O triângulo retângulo, uma das alturas dele é um cateto. Essa altura é relativa ao outro cateto. Então, muitas das vezes, quando eu estou trabalhando com triângulo retângulo,
Eu uso essa regrinha aqui, B vezes C dividido por 2. O que é B vezes C? Cateto vezes cateto. Então, eu faria 30 vezes 40 dividido por 2. Vou simplificar aqui para ficar mais fácil. 30 vezes 20, 600. Só para mostrar que é a mesma coisa. Então, aqui o B é B de base e aqui seriam os catetos. Por quê? Definir a altura tem que fazer 90 graus. E os catetos no triângulo retângulo formam 90 graus entre si, né? Quando eles se cruzam aqui, eles formam um ângulo de 90 graus. Na letra H, ele pergunta qual é a medida do perímetro desse triângulo. Perímetro é a soma da medida dos lados, então vai ser 30 mais 40 mais 50. Então, 30 mais 40 dá 70, mais 50, 120. Então, aqui 120 centímetros. E não acabou, não. Letra I, determine seno de alfa em fração simplificada e depois seno de alfa em número decimal. O seno do alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno do alfa vai ser 30 sobre 50. Cortando os zeros, 3 sobre 5. Então, aqui eu vou colocar 3 sobre 5. Para a gente colocar em decimal, basta a gente armar a divisão de 3 por 5. Então, não dá para dividir, coloco 0, 0 e vírgula, 30 por 5 dá 6, não sobra nada. Então, aqui seria 0,6. Depois, a gente vai fazer o cosseno do alfa. O cosseno do alfa é o mesmo processo. Volto aqui, cosseno do alfa é o cateto adjacente, que é o 40, sobre a hipotenusa. Então, vai ser 40 sobre 50. Corto os zeros, ficou 4 sobre 5. Então, aqui é 4 sobre 5. Aí, a gente vai colocar em decimal. Então, vai ser 4 dividido por 5, mesma coisa. 4 é menor do que 5, vou colocar o 0 e uma vírgula. 40 por 5 dá 8. Então, aqui vai ser 0,8. E aí, a tangente. A tangente do alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vai ser 30 sobre 40. Corto os zeros, 3 sobre 4. E aí, eu vou dividir 3 por 4. Não dá para dividir, 0, 0, 30 por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Para chegar até 30, faltam 2. 20 por 4 dá 5. Então, a gente tem aqui 0,75. Essas regrinhas, essas relações, é sempre bom vocês colocarem seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Aí a gente vai fazer o seno do beta. Eu não preciso fazer de novo. Olha o que eu falei pra vocês ali em cima, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha o que eu falei aqui. O seno do beta é o cosseno do alfa. Olha só. Então, aqui, o seno do beta é 4 sobre 5. Porque o cateto oposto ao beta é o adjacente ao alfa. O cosseno do beta é 3 sobre 5. E a tangente vai ser o inverso dessa tangente, vai ser 4 terços. E aí 4 terços vai ficar diferente, né, gente? Vai ser 4 dividido por 3. E 4 dá para dividir por 3, então eu coloco 1, sobra 1, e aí eu coloco 0 e vírgula. 10 por 3 dá 3, deu uma dízima periódica. Isso vai ser um valor aproximado a 1,33, ok? Isso vai continuar aqui com reticência. Tranquilo? Espero que sim. Qualquer coisa, coloca nos comentários. Questão 2. A tabela trigonométrica a seguir apresenta os valores do seno, cosseno e tangente de alguns ângulos inteiros positivos, medindo entre 5 e 90 graus. Então, a gente tem ângulos em graus, seno, cosseno, tangente. Os que estão destacados são os ângulos notáveis, tá? Consulte a tabela trigonométrica para calcular o valor aproximado do ângulo alfa nas figuras abaixo, em que a representação esquemática está fora da escala. Quer dizer, não pegue o transporidor para medir, porque não vai dar certo. Quem que eu tenho em relação a alfa? Sempre tem que olhar isso. Esse 2,5 é o cateto oposto a alfa. E esse 3 é o cateto adjacente. Porque tá junto com o alfa, né? O de cá, que tá de frente para 90, é a hipotenusa. Cateto oposto e cateto adjacente é na tangente que eu uso. Então, tangente de alfa
é o cateto oposto, que é 2,5, sobre o adjacente, que é 3. Como a tabelinha está com decimal, eu vou fazer 2,5 dividido por 3. E aí, eu tenho que igualar as casas decimais, para esquecer, eu tenho que fazer 25 dividido por 30. Não dá para dividir, coloco 0, 0, posso cortar um 0 com o outro. 25 por 3 dá 8, 8 vezes 3 são 24, sobra 1. 10 por 3 dá 3, sobra 1 e assim vai. Então, o valor aproximado aqui é 0,83. O que eu vou fazer agora? Vou lá na minha tabelinha. O valor mais próximo que eu achei que é o tangente, a gente tem aqui seno, cosseno e tangente. Então, eu tenho que olhar nessa última coluninha aqui. Só que do lado de cá, que a gente tem uma parte da tabela apresentada do lado esquerdo e outra parte do lado direito. Esse lado aqui, todos são maiores do que 1, tá vendo? Para tangente. Então, eu venho do lado de cá. Achei, ó, que ângulo que tem essa tangente? 40 graus. Então, aqui eu vou falar que isso implica para mim que o alfa vale 40 graus. É um valor aproximado para o meu alfa. Vou fazer a mesma coisa aqui. Então, quem que eu tenho em relação a alfa? Ó, esse aqui é o cateto oposto. Eu não tenho ele. Esse aqui é o cateto adjacente. E essa aqui está de frente para 90 é a nossa hipotenusa. Então, eu tenho o cateto adjacente e eu tenho hipotenusa. Então, eu vou usar cosseno. Cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é 8,6, sobre a hipotenusa, que é 15. E aí, eu vou dividir 8,6 por 15. Igual às casas decimais, esqueço a vírgula, 0 e vírgula, e eu posso cortar aqui. 86 por 15... Bom, quanto vocês acham que vai dar aí? Será que dá 6? Acho que não, né? Vamos tentar um 5? 5 vezes 5, 25. Para 26, 1 vão 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. Para 8, 1. Deu certo o 5. Aí eu coloquei um 0 aqui. Eu acho que agora cabe 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada, vão 3. 6 vezes 1, 6 mais 3, 9. Para 11, opa! 9 para chegar até 11 faltam 2. Então, aqui não vai ser o 6. Meu resto foi maior do que o meu divisor, então eu vou colocar o 7. 7 vezes 5, 35. Para 45, vão 4. 7 vezes 1, 7. 7 mais 4, 11. Para 11, nada. E aí eu posso continuar aqui, mas eu acho que eu já consigo achar. Agora eu vou olhar cosseno. Então, qual coluninha? A coluninha do meio, que é do cosseno. E aí a gente chegou num valor de 0,57. Então, eu vou procurar aqui, ó. Opa, já achei. Só tem ele, ó, 0,57. O ângulo de 55 graus. Então, aqui, eu vou colocar que implica que alfa... Peraí. Deixa eu passar o valor para cá. 0,57. Vou falar que isso implica para mim que o alfa é igual a 0, ai, tic-teco parando, né? Vamos voltar lá, o cosseno aqui... 55 graus. Então, alfa é igual a 55 graus. Certo? Vamos continuar? Questão 3. No desenho traçado pelos profissionais abaixo, o valor da hipotenusa é 420 metros e o cateto oposto ao ângulo X mede 300 metros. Qual das razões trigonométricas você pode usar para encontrar o valor do ângulo X consultando a tabela trigonométrica a seguir? Ajude a encontrar a solução. O valor aproximado do ângulo X é graus. Então, olha, ele falou pra gente aqui, hipotenusa e cateto oposto. Eu tenho que saber isso aqui. O seno do alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente do alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, gente, quando ele falou de hipotenusa e cateto oposto, qual vai ser a regrinha que eu vou usar? Qual é a relação trigonométrica que eu vou usar? Eu vou usar o seno. Então, qual das razões trigonométricas você pode usar para encontrar o ângulo alfa? O seno. Vamos encontrar? Seno do alfa é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Ó, 300 sobre a hipotenusa, que é 420.
Vou cortar aqui. Se a gente quiser dividir de uma vez, pode. Se não quiser, a gente pode simplificar isso aqui por 6, porque fica mais fácil de fazer a divisão depois. 30 por 6 dá 5 e 42 por 6 dá 7. Então, a gente vai fazer a divisão aqui de 5 por 7. Não dá para dividir, 0,50 por 7 dá 7, sobra 1. 10 por 7 dá 1, sobra 3, aqui vai ser um 4, mas a gente já acha isso aqui, né? 0,714. Vamos ver qual vai ser o meu valor aproximado do alfa. Eu estou usando o seno, vou lá na tabelinha. Então, vamos lá, ó, 0,7, ó, 0,7. Tem dois aqui que tem 0,7. Mas quem está mais próximo ao que eu cheguei? 45 graus, né? Então, a gente vai colocar aí que o valor do alfa é próximo a 45 graus, certinho? Então, vamos fazer o 4. O lote de área correspondente à figura abaixo está sendo vendido dentro de um condomínio fechado por R$450 mil. Qual o preço do metro quadrado desse terreno? Para eu saber isso, eu vou precisar de saber qual é a área desse condomínio. Lembra que eu falei? Esse condomínio aqui tem a forma de um triângulo, esse lote, e aqui o ângulo é de 90 graus. Lembra que eu falei para vocês que no triângulo, a gente pode usar no triângulo retângulo, a área pode ser cateto vezes cateto dividido por 2? Então, a área pode ser 75 vezes 40 dividido por 2. Eu, gente, gosto de simplificar, porque eu não gosto de ficar fazendo conta grande. Assim, eu faço 2 vezes 75, que é 150, e acrescento o zero do 20. Então, a área é de 1.500 metros quadrados. Ele quer saber o preço do metro quadrado. Ele está sendo cobrado 450 mil. Se vocês não souberem de cara o que tem que fazer, vocês podem fazer assim, ó, 450 mil, eu vou colocar assim, corresponde a 1.500 metros quadrados. E X iria corresponder a 1 metro quadrado. Se vocês já souberem fazer direto, pode fazer. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai dividir o preço do lote pelo tamanho dele. Então, se a gente multiplicar cruzado aqui, a gente teria 1.500x igual a 450 mil. E aí, meu x vai ser 450 mil dividido por 1.500. Ou, simplesmente, ao invés de fazer isso tudo aqui, nossa, assim, você tá pagando. Porque se você quer saber, ele custa 450 mil. E ele tem 1.500 metros quadrados, para você saber o valor do metro quadrado, é só você dividir esses 450 mil por 1.500. Você pode fazer direto, tá? E aí eu vou cortar os zeros, já fica mais fácil. 45 por 15 dá 3, não sobra nada. E esses dois zeros a gente coloca aqui. Então, R$300 o metro quadrado. Questão 6. Questão 5. Considerando a representação esquemática das figuras abaixo fora de escala, calcule o valor de x em centímetros. Use o valor do seno, cosseno e tangente em forma de fração irredutível. Então, a gente tem aqui o seno de 40, a gente tem o ângulo de 45 graus. E a gente tem aqui o cateto oposto. E aqui a gente tem o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, nós vamos usar tangente de 45 graus, que é o cateto oposto, que é 12, sobre o cateto adjacente, que é o x. Aí, se você não decorou a tangente de 45, é só ir lá na tabelinha olhar. Eu já decorei e a tangente de 45 vale 1. Então, vai ser 12 sobre x igual a 1. Multiplicando cruzado, x é igual a 12. Então, aqui é 12. Do mais, nem precisava de fazer. Aqui é 90, aqui é 45. Automaticamente, esse lado também vai ter que ser 45. Porque 45 mais 45 dá 90. Então, esse triângulo é um triângulo isósceles. E o triângulo isósceles, ele tem pelo menos dois lados iguais. Então, aqui seria 12, aqui também seria 12. Certo? O que a gente tem aqui, ó? Cateto adjacente e hipotenusa. Então, nós vamos trabalhar com cosseno de 60 graus, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 60 vale meio, então é x igual a x sobre 37. Multiplicando cruzado, a gente tem 2x
igual a 37. Então, meu x vale 37 dividido por 2. Se a gente quiser deixar assim, pode, se não, 37 dividido por 2. 3 por 2 dá 1, sobra 1. 17 por 2 dá 8, sobra 1. 10 por 2 dá 5. Certo? E para terminar aqui, quem é o x? Cateto oposto e o 26, hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, a gente vai usar seno de 30. Cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí eu troco esse seno de 30 pelo valor dele, que é meio, que é igual a x sobre 26. Multiplicando cruzado, 2x é igual a 26. O meu x vai ser 26 dividido por 2. Então, meu x vai ser igual a 13 centímetros. Se vocês não souberem, olha lá em cima, eu vou voltar aqui só para lembrar, ó. Da tabelinha que a gente construiu, ó, o seno de 30, cosseno de 60, tangente de 45, então é legal vocês irem construindo essa tabelinha, tá? Questão 6. Uma escada rolante liga 2 andares de um shopping e tem uma inclinação de 30 graus. Sabendo-se que a escada rolante tem 5 metros de comprimento, qual é a medida de x em metros? Então, ó, quem é o x? Cateto oposto. Quem é o 5? Hipotenusa. Quem trabalha com cateto oposto e hipotenusa? Seno. Então, seno de 30 é o cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o 5. Seno de 30 a gente acabou de fazer, ele vale meio. É igual a x sobre 5. Multiplica cruzado, 2x é igual a 5, x é igual a 5 dividido por 2, que vai ser 2,5 metros. Ok? E aí, questão 7. Pai de Vitor é engenheiro civil da prefeitura e precisa calcular o material necessário para reformar o pilar estrutural da ponte, representado pelo segmento AB na figura abaixo, que mede 10 metros. Para calcular a medida da hipotenusa, o engenheiro usou o cosseno de 60 graus. Vitor, ao observar o triângulo retângulo que seu pai havia desenhado, argumentou que poderia ter usado o seno de 30 graus. Demonstre o raciocínio do cálculo do engenheiro e do Vitor. Compare as duas respostas. Qual a medida da hipotenusa do triângulo em metros representado na figura? Então, a gente quer essa medida aqui, a gente vai fazer com o raciocínio do pai, depois com o raciocínio do Vitor e comparar os dois. Então, vamos pensar aqui no pai do Vitor. Ele usou o ângulo de 60 graus. Então, o que a gente tem aqui em relação a 60? Em relação a 60, esse 10 metros é o cateto adjacente. Isso aqui é a hipotenusa. Então, a gente teria cosseno de 60, porque cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. O cosseno de 60 vale meio, que é igual a 10 sobre x. Multiplicando cruzado, x é igual a 20. O Vitor pensou o seguinte, o ângulo de 30 graus está aqui. O 10 é o cateto oposto ao ângulo de 30. Então, ele fez seno de 30 igual ao cateto oposto, que vale 10, sobre a hipotenusa, que é a mesma que é x. E o seno de 30 é meio. Então, quando chega nesse ponto, os dois já fizeram o mesmo raciocínio, já estão na mesma coisa, né? X é igual a 20 metros. Então, o resultado dos dois foi igual, né? Ambos chegaram à mesma conclusão e o comprimento da ponte é de 20 metros. Da ponte não, o comprimento, né, do pilar estrutural. Questão 8. Dois prédios de alturas diferentes estão distantes 8 metros um do outro, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que a distância do ponto A ao ponto B é de 10 metros, qual a diferença entre a altura dos dois prédios? Então, gente, seguinte, ó. Essa altura aqui, ó, essa largura entre o espaço que a gente tem, a distância do prédio A até o prédio B, é a mesma aqui em cima também, porque os prédios não se aproximam, né? Então, isso aqui vale 8. Essa altura aqui é o que a gente quer, é a diferença da altura do prédio A com o prédio B, portanto, o prédio B é maior do que o prédio A. Quando eu faço trago essa linha aqui em cima, né, desenho ela aqui, eu passo a ter o que aqui, ó? Um triângulo, que é um triângulo retângulo.
E eu não tenho medida de ângulo, então eu não posso usar a trigonometria, que é a matéria que a gente aprendeu agora. Mas por outro lado, eu tenho a medida da hipotenusa, eu tenho um cateto e eu quero outro. Então eu vou usar teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A hipotenusa está sempre de frente para 90, então é 10. Os catetos, a ordem que vocês colocam não interfere. 10 ao quadrado são 100, 8 ao quadrado 64. Vou trocar de lado, só para ficar, né? Eu não gosto de multiplicar por menos 1, então se 100 é igual a 64 mais C ao quadrado, 64 mais C ao quadrado é igual a 100. E aí, quem é o C ao quadrado? É 100 menos 64, então C ao quadrado é igual a 36. Meu C vai ser a raiz quadrada de 36, que é 6. Tranquilo? Espero que tenham gostado. Se tiverem ficado com alguma dúvida, coloca aí nos comentários que vai ser um prazer responder vocês. Mas não se esqueçam, não deixem de tentar fazer os exercícios para que vocês comecem a assimilar as regrinhas. Mesmo que vocês tenham que voltar nas regras toda hora para olhar, voltar na tabela toda hora para olhar. Na hora de vocês compararem o meu com o de vocês estiverem diferentes, tentem entender o que foi feito de diferente, tá bom? E aí, se você gostou, dê o seu like, compartilha. Se não está inscrito ainda, se inscreva no canal. Vai ser um prazer estar com vocês mais vezes. E ó, se não conhece o canal do tio Marcos ainda, corra lá que ele tá fazendo as correções do PET de português e tá esperando vocês. O tio Marcos tá super animado com as correções, o canal dele tá bombando, corra lá para conferir. Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem.